Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A história da salvação, ela está contida no tempo. Nós vimos no começo desta série que nós abarcaríamos a história da salvação de acordo com um início, um meio e um fim. Faríamos esta sequência para ter uma ordem cronológica e também para uma fácil compreensão. Explicamos os motivos, por que nós iremos fazer isso. E agora nós veremos propriamente o que é o tempo. O tempo, que é uma criação de Deus. Aqui no cantinho está aparecendo o índice, a abordagem que nós temos feito até agora. E estamos vendo que o tempo está aqui no ponto 3, a criação, propriamente. Deus, como estava Deus antes da criação do mundo, quem era Deus, o que fazia Deus, vimos estes pontos. Agora vamos ver o tempo, depois o espaço, os anjos, o universo. Mas é importante nós entendermos este ponto que veremos neste vídeo. Por quê? Porque tudo se dá de acordo com a passagem do tempo. Apenas Deus que não, Por quê? Aquele que possui todos os atributos que nós já vimos, aquele que possui todos os atributos de perfeição, ele não está sujeito ao tempo. Pelo contrário, Deus, ele é eterno. Já vimos isto. Deus, ele habita todo o espaço. Deus, ele possui a plenitude do ser. Tudo aquilo que existe possui participação no ser de Deus, porque ele dá por gratuidade. Ele permite que nós estejamos vivos, estejamos em tal estado. Então, não há nada anterior a Deus, não há nada depois de Deus. Deus é. O presente é Deus. Todas as coisas, elas possuem existência porque Deus dá a existência. Deus, ele é o ser em plenitude. O que significa isso? Que tudo aquilo que Deus é se identifica com o seu ser, diferente do homem, que aquilo que nós somos, de fato, aquilo que nós somos, não se identifica com o nosso ser, com aquilo que nós somos chamados a ser de forma perfeita. Nós vimos isto sobre o ser num vídeo passado em que nós falamos sobre Deus, que Deus é o ser por excelência. Então, se você não está entendendo um pouquinho esta linguagem, volta lá, vê o vídeo, entra aqui na descrição, clica lá, Deus que é o ser por excelência. Então, Deus, ele é o ser em plenitude e ele dá o ser para nós. Por que estamos falando sobre o ser num vídeo que é sobre o tempo? Porque o homem, ele adquirirá, o homem, ele terá o ser em plenitude quando nós estivermos na presença de Deus na eternidade, onde para nós também não haverá mais passado nem futuro, tudo será presente. Então é importante nós compreendermos o que é o tempo para também entendermos que tudo se dá de acordo com a passagem do tempo e que nós, homens, estamos destinados a viver na eternidade. Então, o que é o tempo realmente? Uma definição aqui. Nós entendemos o tempo como sendo a duração de algo. E essa duração cria em nós a noção de passado, presente e futuro. Tudo que se modifica, está no tempo. Tem início e fim. A eternidade, como já vimos, ela não possui início nem fim, se contrapõe ao tempo. Então, nós, seres humanos, temos esta noção de passado, presente e futuro. O tempo em que tudo que conhecemos se desenvolve não é o mesmo tempo para Deus. Porque para Deus não há tempo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 600, diz o seguinte, que todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Espero que ao final deste vídeo nós saiamos com esta compreensão de que Deus, ele criou o tempo e para ele tudo é atualidade. Ao contrário de nós, mortais, que nós estamos sujeitos à passagem do tempo, à corrupção da carne, nós estamos suscetíveis ao tempo. Não teríamos como viver sem o tempo, não imaginamos a realidade sem o tempo. A realidade para nós só existe porque existe o tempo, É uma característica
que é difícil imaginar a nossa vida, o mundo, sem pensar na passagem do tempo. O pensamento do ser humano, a matéria, a história se desenrola no tempo. Então o tic-tac, o ponteiro do relógio, é algo que é natural para nós. É algo que faz parte, que não é algo que é questionável, né? O tempo. Já para Deus é diferente. Por quê? Porque a realidade para nós não conseguimos imaginar sem a passagem do tempo. Mas para nós, não para Deus. Deus, ele está sujeito ao tempo? Não, jamais. Porque Deus, ele criou o tempo. Tudo é Deus. Deus, ele transcende tudo. E o mesmo tempo está sujeito a ele. Por isso que nós dizemos que, para Deus, todos os momentos do tempo estão em sua atualidade. Porque só está sujeito ao tempo aquilo que se modifica. E Deus, ele é imutável, ele não se modifica. É difícil para nós pensarmos isso. Por quê? Porque como assim existir algo? Como assim viver sem o tempo? Né? Viver. O que significa viver se não tem o tempo? Uma forma de nós pensarmos o que é a eternidade, o que é a ausência do tempo, é meditarmos sobre o agora, sobre os momentos que são eternizados, né? Por quê? Você já percebeu, com toda certeza, que quando você está fazendo algo que é prazeroso, algo que é gostoso para você, o tempo passa de forma mais rápida. E quando você está fazendo algo que não é tão prazeroso para você, ou que às vezes até te deixa meio impaciente, o tempo ele demora mais, você não vê a hora daquilo acabar. Pensando sobre isso, nós já podemos ter uma noção do que é a eternidade, né? Do que é o tempo, do que é a ausência do tempo. Portanto, é algo, né, o tempo é algo que nós não conseguimos imaginar sem, mas todos nós estamos sujeitos ao tempo. Não satisfeitos, né, com este mistério do tempo, tudo que nós analisamos está de acordo com a passagem do tempo. Analisamos o mundo à medida do tempo. Então, todas as épocas da história, quando o homem se questiona sobre de onde eu vim, já se supõe o passado. Quando o homem se questiona quem eu sou, já se supõe o presente. Quando o homem questiona para onde vou, já se supõe o futuro. Por quê? Porque nós ansiamos a plenitude do ser. Aqui está porque que eu falei no comecinho sobre o ser, né? Nós ansiamos a plenitude do ser. Nós ansiamos a eternidade. E por isso nós nos questionamos sobre a passagem do tempo. Muito, muito legal, né? Nós nos questionamos sobre a passagem do tempo, sobre o tempo, porque nós ansiamos pela eternidade. Tais perguntas estão contidas na essência do ser humano. E se nós não buscarmos estas respostas, se nós não nos questionarmos sobre o tempo, nós nos assemelhamos aos animais. Porque para os animais o que importa é o agora, né? Eles não têm consciência do tempo. O que está ali ao alcance deles é o que eles vivem. Não tem o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a um ano. Não tem planejamento de viagem, planejamento de gastos. Não tem planejamento de casamento. Não existe. O que para eles é o agora. E se nós abdicamos deste questionar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, nós nos desumanizamos. Para nós o tempo ele já é algo natural, algo normal. Mas é importante pensar, né, por que existe o tempo? O que é o tempo? O tempo é algo criado por Deus? Existe, talvez não, né? Existe justamente para que nós possamos escolher se nós queremos viver a eternidade. Se nós queremos ser de fato, se nós queremos de fato estar na presença de Deus na eternidade. Ou então, se nós não queremos. Porque a vida é uma passagem muito rápida. A palavra de Deus diz isso. Que os nossos anos logo passam. A vida é como uma flor que nasce, desabrocha e logo morre. Ou como uma fumaça que logo se desvai. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. A brevidade da vida humana. Que é muito pequena se formos pensar na idade, por exemplo, do universo. Ou mesmo já são 2000 anos que passaram desde a vinda de Cristo. 2000 anos é muito tempo. E nossa vidinha é 80 anos.
Ou 13 bilhões de anos, a idade do universo, é a nossa vida, 80 anos, é algo minúsculo. Para percebermos que o que é mais importante, a vida neste mundo ou a eternidade, aquilo que vem depois. Portanto, o homem, ele aspira à eternidade. Nós aspiramos à eternidade. Então, deste vídeo, o que tem que ficar? Que existe o tempo, que o tempo ele é uma noção que nós temos de passado, presente e futuro, que o tempo é criado por Deus, que tudo aquilo que é criado por Deus está suscetível ao tempo, e que nós aspiramos àquilo, à ausência, nós aspiramos à ausência do tempo, nós aspiramos à eternidade. E o próprio Deus que criou o tempo não está suscetível, não está sujeito ao tempo. O homem, portanto, aspira à eternidade.